Mesmo quando você está trabalhando numa empresa e que você é um funcionário, você não pode deixar de dar o melhor que você pode. Parte de clientes me ligando de novo, pra onde você está indo? Eu falei, cara, acho que tem uma oportunidade aqui. O número de portas que vai se abrir, ele depende muito do que você construiu. Você vai ter a chance de mudar a realidade de muita família. Meu primeiro 1 ano de trabalho foi no suor e sangue puro. E daquele dia em diante eu entendi o que era o seguro de vida, o que ele podia fazer na vida das pessoas. E eu falo de seguro como se eu estivesse falando do amor da minha vida, como se eu estivesse falando dos meus filhos. Porque a gente não vende seguro, né? A gente vende o problema que o seguro resolve. Vendas é um jogo duro, assim. Sempre vai ter uma ideia que alguém ainda não pensou para ser executada. Risco não é uma coisa que você evita. Risco é uma coisa que você gerencia. A certeza sempre tem um preço. E o risco é para as pessoas que entendem e que têm coragem. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso querido podcast Eu Empreendedor. Aqui você vai escutar sobre empreendedorismo, sobre como que você vai, lidar com a sua equipe, como você vai escalar o seu negócio. É num momento ou outro que você tá ali lavando a louça ou você tá escutando esse podcast no carro que você, fala assim... Opa, deixa eu repetir isso daqui, porque isso daqui foi um insight legal. Por quê? Porque eu trago aqui as pessoas que são experientes do mercado e estão naquele empreendedorismo do dia a dia, aquele empreendedorismo de verdade, que é o mesmo que você está fazendo, não é mesmo? Trouxe aqui hoje o Matheus, que é um empreendedor que atua na área de seguros. Olha só, tem uma excelente jornada nesse mercado, que é um mercado que muitas vezes pode ser solitário, mas ao mesmo tempo é bem recompensador. Ao invés de eu apresentar o Matheus aqui, já vou passar a bola para ele. Eu gostaria de começar te agradecendo, Matheus, por vir aqui, poder estar compartilhando insight de toda essa sua trajetória com essa galera que está empreendendo, está pensando em empreender, ou às vezes está naquela dúvida ali, puxa, será que eu contrato mais pessoas? Será que não? Como que eu dou esse próximo passo, não é? Matheus, muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso podcast O Empreendedor. Eu que agradeço o convite, Léo. Hoje no mercado de seguros, né? Mas eu iniciei num mercado completamente diferente, né? Estudei engenharia elétrica. Eu cheguei a empreender na área de engenharia também, então tive aquela presa, que era eu, um computador, um celular e um carro. Então eu trabalhava na área de projetos e tudo. E aí, quando eu estava mais ou menos ali meados de 2013, é que eu recebi o convite para migrar para essa área de seguros e empreender num modelo que até então era uma franquia dentro do mercado de seguros para corretores de seguros. E, cara, tenho 36 anos, casado, sou pai da Sara e do Davi, marido da Karina. E, resumidamente, é isso. Mas eu acho que você vai querer fazer mais perguntas sobre essa trajetória, né? Sim, caramba, que legal. Então quer dizer que você é formado em engenharia elétrica? Elétrica. É, engenharia elétrica. Cara, que legal. Porque, olha, quando você teve essa formação, isso foi em 2013, né? Um pouquinho antes. Quando você fez essa formação, você saiu e começou a empreender? Ou não? Antes de eu terminar a minha trajetória dentro da faculdade, eu trabalhava em uma empresa, aí tive meus desentendimentos, saí dessa empresa, fui para uma outra concorrente. Eram empresas pequenas que faziam esses quadros de distribuição elétrica, automação de pequeno porte, coisas pequeno porte mesmo. E aí eu saí dessa empresa, fui para uma outra, nessa outra empresa os clientes vieram atrás de mim. Eu falei, beleza, vou atendê-los nessa empresa B. Aí tive um outro desentendimento lá por uma questão de coisas que eu não concordava, até beirava ali um pouco a parte ética do negócio. Então eu falei, cara, não dá pra ficar aqui, não vou me colocar em risco, né? Num risco que tô fora, isso é um risco pra eu não correr. Saí da empresa, essa parte de clientes me ligando de novo, pra onde você tá indo? Eu falei, cara, acho que tem uma oportunidade aqui. E aí eu não levei eles pra lugar nenhum. Eu comecei a atendê-los de forma autônoma, né? Profissional liberal e tudo. E aí surgiu assim espontaneamente, não foi uma coisa que eu planejei, não foi uma coisa que eu fiz um plano de negócio e tudo, foi uma demanda meio que espontânea, surgiu, falei, cara, dá pra eu ganhar um dinheiro aqui. Eu me lembro que eu ganhava, muito pouco perto do que era o valor dos serviços ao cliente final. Só que eu falei assim, eu não tenho como assinar esses projetos, como é que eu vou fazer? Aí, dentro da faculdade mesmo, conhecia inúmeras pessoas que já tinham se formado. Um dos meus melhores amigos já tinha se formado também. Chamei ele num canto e falei, cara, preciso de um responsável técnico, até eu conseguir assinar isso daqui.
E aí ele veio como responsável técnico, não fazia nada, não sabia uma vírgula de engenharia, nem trabalhava com engenharia, só formou, mas ele assinava os projetos. E aí eu que executava tudo. E aí foi quando eu estava prestes a encerrar essa dependência do responsável técnico, eu recebi o convite e fui para a área de seguro. Para a área de seguro. Caramba. Então muito, muito curiosa essa jornada que você comentou, Matheus, porque você estava em uma empresa e aí você estava numa empresa e aí você foi para uma outra. E aí os clientes vinham para cima de você, de alguma forma. Aí você estava nessa outra empresa, e aí você saiu e os clientes de novo vinham para cima de você. E por que você acha que esses clientes vinham atrás de você? O que acontecia? Cara, eu sinto que mesmo quando você está trabalhando numa empresa e que você é um funcionário, você não pode deixar de dar o melhor que você pode entregar ali naquele momento. Porque é a sua marca pessoal também frente ao seu cliente. Mesmo que não esteja amanhã nessa empresa, está numa empresa concorrente, está na sua própria empresa, o número de portas que vai se abrir, ele depende muito do que você construiu. Sim. Reputacionalmente, a relação com as pessoas, as entregas que você fez. Então eu sinto que eles vieram atrás de mim porque eu era uma pessoa muito dedicada, muito atenciosa, respondia tudo muito rápido. No ramo da engenharia, cara, as coisas são burocráticas, são lentas, todo mundo tem um pouco de dedo para fazer as coisas, é uma responsabilidade técnica muito grande. E eu era muito resolutivo, assim, eu lembro de eu, sei lá, já teve situações em que eu trabalhava numa determinada empresa, uma dessas duas que eu te falei, teve um problema numa grande fábrica aqui na cidade de Ouro Branco, quem sabe o que é, uma indústria grande de metalurgia. Num sábado, 8 da noite, parou uma máquina lá. Ligaram para 4 empresas pedindo suporte e tudo. E ninguém tinha braço para atender. E aí o meu chefe me liga e fala assim, cara, tem uma oportunidade aqui da gente encantar a turma. Peguei o carro e fui para o Branco, sábado, 8 da noite. Saí de lá domingo, 10 da manhã com o problema resolvido. E a fábrica roda 24 horas. Então, você imagina uma máquina parada. E o custo, né? Às vezes produção parada e tudo. Então assim, eu acho que o que fez com que essas pessoas quisessem vir atrás de mim era você mesmo estando num ambiente onde você tem ganhos limitados e reconhecimento limitado, você atuar como se fosse aquele espírito de, olha, eu vou fazer mais do que o esperado. E claramente o que eu colhi quando eu saí dessas duas empresas foi resultado disso, de estar sempre disponível, de estar sempre ali, dando um sanguinho a mais do que era o esperado. Caramba. Esse escutar o cliente, em primeiro lugar, a gente olhar para o cliente e fazer, entregar, né? Como você disse, além do solicitado, ele abre portas. Ele abre portas, ele deixa marcas e ele abre portas. Sabe, Matheus, eu sempre penso assim, ó. Como que a gente consegue medir a satisfação nossa, né, no serviço? Quando a gente vai oferecer um serviço para o cliente, seja por um produto ou uma prestação de serviço, né? Isso não importa, mas quando a gente promete alguma coisa para o cliente, a gente tem que colocar uma barra, né? E coloca que a expectativa dele aqui nessa linha. E nós, como prestadores, né? Ou como fábrica, ou como, né, loja, se a gente entrega abaixo do que a gente coloca de expectativa, ele não volta mais. Se a gente entrega exatamente aquilo que a gente prometeu, né, exatamente aquela expectativa, o que acontece? A gente é simplesmente mais um, não fez mais do que a obrigação. Agora, quando a gente coloca a entrega um pouquinho superior à expectativa, aí sim a gente começa a fazer diferença. E se a gente entrega muito além das expectativas, pode acontecer da gente estar se distanciando demais, né, e estar deixando o famoso dinheiro na mesa, né? Então tem que estar com isso muito bem medido. Eu gosto muito dessa mesmo framework que você deu aí, não sei exatamente qual é o nome disso, que é assim, quando você tem uma expectativa e você entrega abaixo, o cliente não compra mais. Se você entrega o que ele pediu, ele compra o seu serviço, seu produto, o que for. Se você entrega mais, ele vende. Boa. Então não compra e vende. Então ele não passa a ser só um consumidor. Sim. Ele passa a ser um promotor do seu negócio. Sim. E eu tenho assim inúmeros clientes que
vieram através de recomendação. Não tem nenhuma outra fonte de prospecção melhor do que o seu cliente. Sim, e quase zero custo, né? Se for parar pra pensar, então, praticamente... tem gente que fala que é CAC negativo, né? Isso. Estão te pagando ali para você... Né? O cliente que te paga, a pessoa que está te remunerando, vendo o serviço que ela contratou, está te vendendo também. Então é um CAC negativo. Um cara que te remunera e te vende, em vez de você remunerar ele. No seguro, principalmente, nada funciona melhor do que recomendação. Que é muito difícil você trabalhar no mercado, né? Meu mercado especificamente seguro de vida. A pessoa não acorda, né? Dá aquela espreguiçada e... Nossa, que vontade de comprar um seguro de vida hoje. É hoje. Se a pessoa acordou desse jeito, com essa vontade, esticou o corpo, vontade de comprar um seguro de vida, provavelmente ela não pode mais comprar um seguro. Ela descobriu uma doença ontem. Foi tarde. Não faz mais. Então, basicamente, recomendação é ouro. E para obter recomendação, superar a expectativa. Sensacional, sensacional. Cara, genial. Então, a gente conseguir, né, gerar essa recomendação, um pouquinho acima da expectativa, além vai gerar vendedores para nós, né? Foi quando em 2013, então você começou a atuar na área de seguros. Estava ali na área, né, de engenharia e aí começou a atuar na área de seguros. Como é que foi isso, essa virada? E o que fez você tomar a decisão e dizer sim para essa oportunidade? Porque você tinha praticamente uma carteira e tinha, né, todo um projeto que poderia seguir ali em frente. O que fez você virar a chave e falar, pô, vou vender seguro? Foram duas coisas, assim. Eu tenho uma situação familiar, né? Meu pai é uma pessoa que teve uma doença muito rara e não tinha seguro de vida para invalidez e tudo. E isso foi em 2009, quando meu pai adoeceu. Maior renda da casa, autônomo, empreendedor, salário mínimo. No dia seguinte, pelo INSS. Então eu já era um comprador de seguro de vida desde 2010, quando fui apresentado ao produto. Falei assim, cara, preciso disso, não pode ter dois desse em casa, a casa não suporta. Meu pai era autônomo, minha mãe concursada. São níveis de garantias completamente diferentes. Eu era autônomo. Olhei para aquilo e falei, pô, preciso ter o mínimo de garantia. Então eu já era um comprador de seguros. Em 2013, quando me apresentaram a oportunidade de trabalhar com seguro, eu lembro que eu estava muito resistente. Falei, cara, sou área técnica, sabe? Eu fiz engenharia, imagina. Eu não sou um mega vendedor, eu não sou um cara que sai, que fala, que convence as pessoas. A própria venda da engenharia é uma venda diferente. Ela não é uma venda onde você tem os melhores argumentos comerciais. É uma venda onde você tem o melhor embasamento técnico para falar assim, isso vai funcionar. Sim. Você não vai ter dor de cabeça. Então, eu tive muita resistência em entrar para esse mercado, mas o meu primo já estava atuando, e foi ele quem tinha me vendido o seguro, estava atuando nesse mercado, também era engenheiro, também não tinha nenhuma experiência com vendas, estava tendo muito sucesso, e eu me lembro que numa das reuniões que eu tive lá no processo seletivo, teve um cara que falou comigo, olha, você vai ter a oportunidade de fazer pelas pessoas aquilo que ninguém foi lá na sua casa e fez pelo seu pai. Você vai ter a chance de mudar a realidade de muita família. É um propósito muito bacana. Além da parte financeira do seguro ser muito boa, quando eu tava ali naquele momento muito dividido, né? Tipo, poxa, eu vou largar para trás tudo que eu já construí, pivotar a carreira completamente agora, foi justamente essa frase de, olha, você vai ter a oportunidade de fazer pelas pessoas o que ninguém fez pelo seu pai. E isso é muito nobre, e isso é muito diferente de tudo que você já trabalhou na sua vida. De fato, foi uma frase que me marcou, né? Tanto que, pô, já tem mais de 10 anos que eu ouvi essa frase, até hoje ela martela na minha cabeça. Dali em diante, eu resolvi que ia entrar para esse negócio. Tive muita dificuldade no início de vender. Porque você inicia vendendo para familiares. Sim. E meu primo já vendia. Praticamente eu era cliente do meu primo, minha mãe era cliente do meu primo, meus irmãos eram cliente do meu primo, meus primos eram cliente dele, meus tios eram cliente dele. Então, o jovem, tinha 20 e poucos anos de idade, despertava pouquíssima credibilidade, é uma venda um pouco mais difícil, tem que ter todo um discurso. E foi no suor e sangue mesmo, assim. Foi no meu primeiro 1 ano de trabalho, foi no suor e sangue puro. E aí tem um caso muito emblemático que é de um amigo meu, que amigo
assim, de turma mesmo, né? Ele é amigo de um amigo meu, fomos apresentados, a gente virou amigo. E eu liguei pra ele e falei, cara, tô fazendo esse trabalho, assim, assado, queria te apresentar. Ele, bicho, eu sou estagiário. Não tem a menor condição de pagar isso agora. Me esquece. Põe na sua agenda mais uns 6 meses pra você me ligar. Aí liguei pra ele 6 meses depois. Não fui contratado ainda, tô estagiando, joga pra 6. Tá bom, mais 6 meses. Então tinha 1 ano já da primeira ligação. E ele mudou pra Juiz de Fora e começou a trabalhar lá em Juiz de Fora, que é no interior de Minas, dá umas 4 horas. Eu tinha uma visita pra fazer perto de Juiz de Fora, em Barbacena. Já rodava esse interior todo pra vender. Aí liguei pra ele. Tô indo aí. Só falei isso. Estou indo aí. Não, mas estou indo aí. Vou estar aí do seu lado, bicho. Tô indo aí. Fui lá. Sentei lá. Mostrei pra ele. Ele faz o menor que tiver. O mais barato. E aí tinha um ticket mínimo relativamente alto. Tipo, R$180, assim. Pra idade dele, R$180 era bastante. Pra um seguro, né? E aí ele contratou um valor mínimo. Pá. Antes dele completar a 3ª parcela, sofre um acidente de carro, aqui em Belo Horizonte. Tava fumando no banco do passageiro, o carro bateu, o braço se ricocheteou pra fora, teve um braço amputado. Caraca. Recebeu R$300 mil do seguro. Só a prótese foi R$265 mil. Nossa. Se ele não tivesse o seguro, a mãe dele tinha vendido o apartamento onde eles moravam pra comprar, e talvez eles estivessem morando de aluguel até hoje. Daquele dia em diante, ali naquele dia nasceu um apaixonado pelo seguro. Porque eu tinha um caso dentro de casa, do que era precisar do seguro e não ter. E do outro lado, o que era precisar e ter, de um amigo próximo. Dali em diante eu falei, cara, não tem a menor chance de eu trabalhar com outra coisa que não seja isso. Isso muda a vida das pessoas. De lá pra cá já indenizei uma pá de gente, assim, mais de 25 pagamentos de benefício. De todos os tipos. Pessoa que faleceu, deixou filho pequeno, pessoa que quebrou braço, pessoa que foi diagnosticada com câncer, um pouco de tudo. E é um trabalho muito nobre, assim, com um propósito muito fera. Cara, muito fera. E Matheus, você contando esse caso, ele é um caso em que você estava, olha que doido, você estava indo na cidade. Meu, você poderia simplesmente, né, ter falado, não vou, né, sabe? Ou assim, ou nem se lembrado, ou qualquer coisa. E nem era tão perto assim, tá? Dá mais de 1 hora de viagem. Dava mais de 1 hora ainda. É. Cara, e olha só, você pegou, você mudou. Quando a gente olha pra trás e faz a leitura, talvez você fala assim, não, cara, tinha que ser. Tinha que ser. Tinha que ser. Eu tinha que ter ido lá. Se eu ligo pra ele, falando assim, estou indo aí, e ligo como eu liguei das outras vezes, e ele fala assim, não, me liga daqui mais 6 meses, era tarde. Nossa, imagina. Então assim, tem coisas que acontecem e são uma virada de chave na nossa vida, assim. Daquele dia em diante eu entendi o que era o seguro de vida, o que ele podia fazer na vida das pessoas. E, cara, a forma como eu vendi aquilo, a forma como eu me empenhei naquilo, a forma como eu conversava com as pessoas sobre aquilo, a minha paixão por esse negócio, ela multiplicou infinitas vezes, assim. Eu falo de seguro... Caramba. Como se eu estivesse falando do amor da minha vida, como se eu estivesse falando dos meus filhos, como se eu estivesse falando da minha esposa, como se eu estivesse falando de uma coisa assim, me toca trabalhar com seguro. E é um dos fatores primordiais para um negócio ter sucesso, né? Sim. Então, assim, comecei como franqueado, né, nessa empresa, com 1 ano e 8 meses, eu saí, não me adaptei ao modelo do franqueado, abri corretora própria, abri uma empresa de consultoria, abri uma empresa de treinamento, e aí eu fui empreender no seguro. Cara, de vez. O modelo de franquia, ele é ame ou deixo, né? É mais ou menos isso. Ou você realmente segue a cartilha a fundo e faz o negócio, ou você faz o teu negócio próprio. Porque senão você vai ficar sempre naquele dilema, né? Você vai ficar embatendo com o franqueador, né? Como que foi isso pra você? O que fez você pegar e virar essa chave? Esse modelo de franquia em seguro de vida, ele é um modelo onde você fica preso para comercializar o produto de uma seguradora só. E uma seguradora só, não é que ela é ruim. É uma boa seguradora, cumpre com tudo que foi combinado. Nunca tive um problema de falar assim, ela não pagou e tal. Não, o mercado de seguro não tem isso. Mas existem várias boas seguradoras que vão ser melhores para um determinado perfil. A gente olha isso pelo seguro de carro.
Todo dia alguém cota um seguro de carro. Para um vai dar mais barato na seguradora A, no outro vai dar no B, o outro vai dar no C. Cada uma tem a sua análise de risco. Então, se você pratica esporte radical, vai ter uma seguradora que vai te precificar melhor. Se você fuma, se você tem diabetes, se você tem uma outra condição de saúde, a aceitação em cada seguradora é diferente. Então, eu me sentia muito travado em relação às soluções que eu podia ofertar. E com uma corretora aberta de fato, eu podia representar todas as seguradoras do mercado, exceto aquelas que na época tinham um modelo de franquia, onde o corretor era exclusivo. Hoje elas nem mais são exclusivas, você pode representá-las já como uma corretora livre, que mudou bem o mercado. Mas isso em 2015, cara... Não era tão aberto esse modelo. Se você era franqueado, vendia os produtos daquela. Se não era, vendia de todas menos o daquela. E aí eu sentia uma necessidade de atender um pouco melhor o cliente, com um portfólio maior. Falei, acho que eu tô deixando dinheiro na mesa. E aí saí, abri uma corretora. Comecei uma corretora do zero. Mais uma vez, uma eu presa. Né? Eu, um computador, um celular e um carro. E aí... Mas daí... Já tinha alguns clientes, né? Que daí já tinha alguns clientes. E assim, dali em diante, eu tive uma trajetória muito legal de construção orgânica, assim. Eu nunca tive investimento, dinheirada. Então, fui construindo a corretora, montei equipe de vendas, montei treinamentos, treinei mais de 2.500 corretores no Brasil. Nossa. Presencialmente. Foi muito legal. Rodei o Brasil inteiro dando treinamento sobre como vender seguro de vida, técnicas de venda, porque ele era diferente dos outros ramos de seguro, como convencer alguém. Porque a gente não vende seguro, né? A gente vende o problema que o seguro resolve. Então, é um pouco diferente. E montei uma empresa de consultoria, ajudei seguradoras a construírem novos produtos para o mercado. Sim, é porque você tá ali na ponta falando com o cliente, né? Então você tá escutando todo o tempo que o cliente tá falando e escutando o que o cliente tá falando, como você oferece o seguro, você precisa modelar esse produto. E aí você leva isso para a seguradora, aí ela vai, né, tentar modelar, ela vai tentar ver o que ela conseguiria fazer ali. E eu tinha uma particularidade, assim, que o corretor de seguro, no geral, ele não gosta de ler. Condição geral, documentação completa. Ele acredita muito no que é falado ali dentro da seguradora e pronto, no treinamento. E agora com o GPT, então... Nossa, aí fica mais preguiçoso ainda. E eu não, como eu sempre tive essa pegada de, olha, eu preciso superar a expectativa, eu preciso saber mais do que o outro. Eu preciso que na hora que eu for sentar para conversar com alguém, a pessoa falar, tem o produto X, eu tenho que saber mais do que ela. Do produto dela. E eu tenho que saber mais do que o corretor que atendeu ela. Porque eu não vou ganhar isso numa guerra de preço. Eu vou ganhar isso pelo melhor serviço. Então eu estudava pra caramba. Coisa que não era muito comum no mercado. A turma não gosta de pegar, de estudar, de se debruçar. E eu gosto de estudar. Então eu dominei produtos de seguro de uma forma que eu te afirmo. Assim, hoje tem gente que claramente sabe muito mais do que eu. Mas eu te falo assim que lá em 2016, 17, 18, quando eu abri esse leque de consultoria, não tinha ninguém que tinha na ponta da língua. Eu era o chat GPT do seguro, lá, naquela época, antes do chat GPT existir. E aí, foi aí que eu comecei a dar consultoria também, construção de produto. E a ASUS, né, onde eu sou diretor comercial hoje, me encontrou por conta desse trabalho que eu desenvolvia, porque eles estavam consultando corretores para... Lá atrás, era só os 3 fundadores. E aí eles não são do ramo de seguro, estavam buscando uma pessoa, buscando vários corretores para entrevistar e falar qual produto de seguro você gosta, qual eu deveria construir, qual eu deveria fazer isso e aquilo. Bateram na porta de algumas pessoas, algumas delas falaram meu nome, aí uma falou assim, cara, você tá fazendo um trabalho de formiguinha, tem um cara que já tem isso pronto, ele vende isso para seguradoras, um benchmark no mercado inteiro. E aí me procuraram, a gente começou como consultoria, namorando, e aí me ofereceram para entrar na empresa, com também uma oferta, né, uma participação, e aí foi aí que eu deixei a corretora para assumir como diretor comercial da ASUS, que é uma startup na área do seguro de vida. E mais uma vez tem uma frase que marca, né? Sempre tem aquela frase do cara que falou, ó, você vai fazer pelas pessoas aquilo que ninguém fez pelo seu pai. E quando eu entrei na ASUS, o que me fez deixar a corretora para trás para ir abraçar um novo projeto foi justamente
O Bernardo, que é um dos fundadores, falou comigo assim, olha, você já vendeu seguro, você já comprou seguro, você indenizou pessoas, você já treinou corretores, você já deu consultoria para que as empresas pudessem construir os produtos dela. Você nunca construiu um produto para chamar de seu, com a sua cara, com a sua assinatura, com 100% das suas convicções. Aquilo que você acha que vai ser o melhor para o cliente final. Eu falei, caramba, verdade, só falta essa figurinha no álbum. E aí, caramba, eu tava bem financeiramente, dei um passo para trás na época para entrar. Então assim, tava bem, tava tranquilo. Mas é aquele bichinho que te pega assim, porra, você tá apaixonado pelo seguro, tem um álbum de figurinha para completar, essa é a figurinha brilhante. Aquela que você mais vai impactar. Né? Eu falava, quando eu saía para vender, eu impactava uma pessoa. Quando eu formei time de vendas da corretora, eu impactava 10 pessoas simultaneamente. Quando eu treinei 2.500 corretores, eu impactava 2.000 pessoas. Hoje na Asus, poxa, qual que é o potencial de impacto que a gente tem? Nós temos 8.000 corretores que distribuem Asus. Nossa. Então assim, foi um pouco disso também de ganhar escala nessa mensagem que eu sempre quis levar. Sim. E sem contar, Matheus, que hoje o mercado de seguro no Brasil, ele é um mercado que ainda é bem descoberto. Né? É um mercado, né? A taxa de pessoas que têm um produto como o seguro, o contratado, principalmente seguro de vida, é um percentual baixíssimo. Se eu estiver enganado aqui, talvez nem chegue a 30%. Você tem os números... Metade? 15%. 15%? Imagine, cara. Em países desenvolvidos, essa taxa chega a bater mais de 70%, 80% da população economicamente ativa. E no Brasil a gente tem 15%. 15%, imagina. E desses 15% ainda tem muita gente que tem só o segurinho lero-lero do cartão de crédito, do banco, ou aquele que a empresa dá. É bem... Cara, então... embrionário o mercado. Então esse potencial que tem... Então, hoje já é um baita trabalho e já tem muitas vidas seguradas. Agora, tudo aquilo que o Brasil ainda tem de potencial, nossa senhora, cara, tenho certeza que isso é um mercado gigante, né? Um mercado que não tem nem o que falar. E por mais que eu não seja o fundador da Asus, né? Eu tô lá desde o início com muita voz ativa e entrei lá com 0 clientes e um produto em construção ainda, com os inputs que eu dei durante a consultoria. E, cara, hoje tem mais de 160 pessoas na Asus já, né? Como funcionários. São mais de 50 mil clientes, são mais de 50 bilhões de reais em capital segurado contratados pelos clientes da Asus. Já pagamos muito sinistro ali em parceria com a seguradora que faz o produto da Asus. Então, assim, é uma história, né? Não tem nem 4 anos que nós lançamos o produto e a gente já figura, assim, num top 20 das maiores seguradoras, né, de vida. Quando a gente olha lá, que é a Excelsior que aparece, porque é a empresa que detém a parte regulatória do seguro da Asus, já tá ali, sabe? Então é muito legal, legal. Levar essa mensagem a tanta gente. O objetivo é entrar no top 10 esse ano e no top 5 daqui uns 4 anos. Genial. Olha, ousado, né? É ousado pra caramba. Você comentou que quando você deu o primeiro passo para entrar na parte de seguros, né, lá em 2013, o que te fez principalmente mudar e tomar essa decisão foi aquilo que estava no teu coração, né? Mexeu com o teu coração, mexeu com a tua essência. E quando mexe com o coração, né, é o primeiro passo, é o que motiva muita gente a abrir uma empresa ou ir atrás, né, de fazer o seu serviço próprio, seja como eu presa, e aí depois o processo vai evoluindo. E isso aconteceu várias vezes, né? Você foi picado por esse mosquito, né, várias vezes ali, mas sempre fortalecendo isso, até que chegou um determinado momento que liderando pessoas, treinando pessoas, desenvolvendo pessoas, além, é claro, de atender os clientes, hoje você tem uma equipe, né, gigante e movimenta muito treinamento de venda de seguros e também para quem está comprando. Na tua visão, né, durante esse hoje, né, mais próximo a hoje, mas durante esse processo, para você conseguir construir uma equipe de vendas que realmente esteja orientada ao cliente, quais são os pontos principais que você vê nesses treinamentos para que a equipe tenha sucesso? Porque não é, como você disse, vender seguro não é um negócio, não é um produto de necessidade, não é um produto que a galera vai lá, quero comprar um seguro agora, né, porque deu na não.
É todo um convencimento, né? E a educação nossa brasileira, ela não fomenta isso, né, para a parte do seguro. Como que você prepara esses vendedores e faz eles também conseguirem atingir isso? Acho que assim, tem algumas coisas que são do vendedor. Primeiro, tem que avaliar a pessoa que você está tentando trazer para comercializar esse produto. Aham. Vendas é um jogo duro, assim. Para produtos de demanda espontânea, é uma guerra mais de preço. Para produtos sem demanda espontânea, como seguro de vida, precisa de muito preparo. Muito preparo. A pessoa tem que saber vender o problema para depois apresentar a solução para aquele problema. Então, estou conversando com você aqui, você não quer um seguro de vida. Você não está falando comigo assim, vem aqui, eu quero te comprar um seguro de vida. Não. Então, eu tenho que saber trabalhar as melhores perguntas. Não adianta eu te dar os argumentos. Eu tenho que trabalhar as melhores perguntas para que você se convença de que esse é um assunto importante para a gente ter. Então, são perguntas que muitas das vezes elas são mais disfarçadas. Eu gosto muito dessa linha, que é, por exemplo, Léo, vamos falar sobre sua aposentadoria. Como que você imagina? 65 anos, eu quero estar aposentado, né? Aquela imagem de uma aposentadoria ideal, que são 2 velhinhos na praia, um coquetel do lado. Legal. O que você tem feito para isso? Eu invisto aqui, eu invisto ali, eu tenho empresa, né, gera equity, uma série de coisas. Ótimo. Se esse plano se cumprir até lá, do jeito que ele está indo, você vai alcançar a aposentadoria que você esperava? Vou. Você precisa da minha ajuda. Com esse plano de aposentadoria, hoje? Não, acho que não. Joia. Se essa aposentadoria acontecer, não aos 65 anos, como você planejou, mas amanhã, por um acidente ou por uma doença. Ou seja, você não pode mais contar com a sua força de trabalho amanhã. E não vai conseguir construir isso até lá, mas tem toda uma vida pela frente para viver. Como é que fica? Deixa a resposta para o cliente. Então você faz as provocações certas. Isso é treino. Treino. Todo santo dia vai aparecer uma objeção nova. Só tem uma forma de contornar. Treino. E troca de experiência entre os vendedores. Então nós temos 8.000 corretores que vendem. Uma vez por mês, eles têm um treinamento com um corretor dentro desses 8.000 que está se destacando. Além de eu fomentar um pouco de competição entre eles, que eles querem aparecer nesse local para ser o escolhido, né? Destaque. Nós também temos ali um negócio que é feito de corretor para corretora, onde a pessoa que está ouvindo tem empatia por quem está falando, porque vivencia as mesmas coisas. Vai ouvir de alguém que está fazendo um negócio que está dando certo. Vai ouvir de alguém que já errou e que já aprendeu nesse caminho árduo. Então, muito treino. Quando eu falo das características da pessoa, assim, determinação, disciplina, energia, tudo, tem coisa que não é treinável, assim. Muita coisa é treinável, mas tem coisa que se a pessoa não vier com ela, dificilmente ela vai conseguir aprender tudo que tem que aprender da técnica, tudo que tem que aprender de produto, tudo que tem que aprender do mercado e ainda aprender a ser vendedor ao mesmo tempo. Então é mais difícil. Mas se ela é disciplinada, se ela é determinada, se ela é uma pessoa resiliente, 90% do problema está resolvido. Já está ali. 90% do problema está resolvido. Os 10 que faltam é esse treino, técnica. E o outro ponto que eu acho que é muito importante nesse tripé é você ter remuneração sem conflito de interesse. Tem que estar alinhada. Porque é muito comum a gente ver em diversos negócios equipe comercial que vende nem que seja goela abaixo, porque o estímulo comercial está todo ali na venda e o cliente não sustenta a venda. Né? Num produto onde você tem receita recorrente, o que importa não é o que esse cara pagou no primeiro mês, é o que ele me paga recorrente ao longo da vida. Então, todo retorno de produtos com receita recorrente precisa estar atrelado à retenção. Um vendedor que não é medido pela retenção dos clientes que ele trouxe, provavelmente está te custando caro. Porque ele vai vender
Sem cuidar. Ele vai vender, às vezes vai vender o que não tem, vai prometer coisas que não vai atender. Exato. E dentro de alguns meses aquele cliente vai... Tá fora. Tá e fora. assim, às vezes você... E se der um sinistro... Nossa, cara, muito pior. E assim, não tô falando só de sinistro, vamos falar de... Como o objetivo aqui é falar para diversas áreas, vamos falar que você está vendendo um serviço de assinatura, de, sei lá, marketing, ou algum produto de alguma assinatura. Às vezes o time de pós-venda é outro, nem é o vendedor que vai cuidar. Mas o trabalho do vendedor impacta no pós-venda, sobre quais promessas ele fez de que aquilo ia atender, Total. sobre entender se de fato o problema que o cliente tem vai ser resolvido com a solução que ele está propondo, porque se ele não propõe a solução ideal, a partir do momento que ele já despertou o cliente para aquilo, esse cliente pode procurar um outro profissional, se ele sentir que ele teve o problema dele parcialmente resolvido. Então, existe uma preocupação muito grande na área de seguro, na área de qualquer outro segmento, onde você tem uma dependência de recorrência de receita, de um produto que vai ser rentabilizado no tempo, de você alinhar muito bem retenção. Porque o vendedor, se ele não está alinhado com o longo prazo, cara, isso dá problema. O que eu já vi... E não tô falando nem do vendedor, que parece que nós estamos descascando aquela pessoa que tá lá na linha de frente, não, mas que a gente já viu em diversos mercados de grandes executivos de companhia com bônus monstruosos por venda, que coloca aquela venda goela abaixo, aquela coisa a qualquer custo para dentro, para ganhar um bônus no ano que vem, não tá nem lá mais na empresa. Sabe, qual é o nível de compromisso que essa pessoa tem com o longo prazo da empresa? Zero. Então, assim, os incentivos do vendedor tem que estar alinhados com o longo prazo da empresa. Então, você comentou, né? Para construir uma excelente equipe de vendas e ter essas pessoas engajadas, tem que ter a pessoa, ela já tem que vir com, vamos dizer assim, ela já tem que vir com um software meio que pré-instalado nela, né? Então, excelentes softwares pré-instalados, ela tem que ter disciplina, né? Ela tem que ter a resiliência. Esses dois são muito bons, né? E a energia, a motivação para, né, acreditar ali. E aí isso seria, sei lá, 90%, e os outros 10% eles vêm com esse treino. E para potencializar isso ainda, e ainda eu diria, né, talvez um pré-requisito ainda é o alinhamento de interesse, né? Para não dar conflito de interesse. Então tem que ter o alinhamento, tem que estar alinhado. Existem produtos na área de seguro que remuneram o cliente, o corretor, tudo na cabeça, assim, na frente. O cara acabou de fechar um produto, toma. O alto é muito assim, né? Cara, isso é um perigo, seguro alto, isso é um perigo, porque não é que nós estamos falando que de um corretor A, B ou C que não vai trabalhar direito. Mas, cara, você está dando incentivo errado. Você está dando pouco incentivo para que ele permaneça com a mesma companhia no longo prazo. Se as companhias pagam muito na aquisição do cliente, isso vira uma dança das cadeiras, sabe? O cliente fica trocando uma péssima experiência. Então, assim, infelizmente, a gente sabe que tem algumas companhias que têm modelo de remuneração que a gente não concorda de forma nenhuma dentro do ramo do seguro, mas isso existe para qualquer ramo de negócio. Sim. Vendedores que ganham de mais remuneração na frente, geralmente vendem mais pelo estímulo que tem de ganhar no curto prazo do que venderiam se tivessem alinhados. E o pior, é uma decisão curto-prazista. Porque quem vende mais no curto prazo geralmente abre mão da qualidade na venda. Então ele ganha dinheiro rápido e abre mão de ganhar dinheiro sempre. Sabe aquele trabalho de atender perfeitamente o cliente, superar a expectativa, gerar recomendação e tal? Quando o corretor, o vendedor ou o comercial de qualquer área está com um estímulo muito grande de vender a qualquer custo, ele geralmente faz uma venda de baixa qualidade, de baixo encantamento, de insistência. O cliente sai dali, o NPS é pior para a empresa. Então, você tem um combo de incentivo perigoso. E como colocar, falando dessa linha tênue, né? Como que você vê, Matheus, a linha de você incentivar a equipe a se provocar e ela querer buscar vender mais, a pessoa que está ali, e ela não se desmotivar também com as metas que estão sendo colocadas?
sabe? Tipo, como Cara, motivar sem desmotivar e também da mesma forma fazer com que as pessoas deem e consigam tirar o melhor de si, né? Elas consigam dar um próximo passo. Isso é uma coisa que eu vivencio há 4 anos na Asus, né? Porque É difícil isso. como uma empresa em expansão, além da gente expandir em pessoas, a exigência per capita também ela aumenta. Então, dentro do meu time comercial, se você olhar para trás aí, sei lá, em 2021 eu tinha 3 pessoas no time comercial. Em 2022 eu tinha 20. Em 2023 a gente fechou com 30 e pouco, agora vamos fechar com 50. Então são 50 pessoas exclusivamente no time comercial. E a primeira pessoa que entrou lá atrás, a meta dela cresce todo mês. Inevitavelmente, mês contra mês, ela cresce a meta dela um pouquinho. Por quê? Porque a gente entende que ela é uma pessoa, um profissional mais madura para buscar isso. 2, porque o nosso negócio ele tem um racional por trás, mas segura 100% reputacional. Você não compra copo de vidro pra cá, dinheiro pra lá, não é isso. Eu tô comprando uma promessa de que algo vai ser pago no dia que eu precisar. E se eu não tenho como usar isso agora pra confirmar, eu tô comprando um pedaço de papel, né? No caso nosso, que é uma startup, tô comprando um PDF. Sim. Não tá nem impresso pra eu pegar, não tem nem aquela coisa físico, material, né? Tá né? aqui. Tangível. Então, a gente tá construindo marca mês contra mês. No fim do dia, a gente compete contra empresas que têm 180, 190, 150 anos, nós temos 4. Sim. Então, esse histórico de ser uma boa empresa confiável é muito importante. 2, tem que existir um racional por trás desse aumento. Eu não posso só aumentar porque sim. Eu tenho que pegar, olha, eu estou criando condições mais favoráveis para venda. Eu estou entregando ferramentas que vão entregar mais potencial de venda aos meu time comercial. Eu estou entregando uma marca que se constrói mês a mês e que vai naturalmente fazer com que mais pessoas estejam aderindo a ela para comercializar, no caso do corretor de seguros. Então eu posso sim fazer uma meta crescente mês contra mês, dentro de um valor razoável, possível, mas desafiador. Não pode ser frouxo demais para já entrar batido. Não pode ser apertado demais que a pessoa olha uma certa distância e fala, não dá para mim. Qual que é o melhor meio para você entender se uma meta está sendo puxada demais ou não? Sente na sua pele, assim, sabe? Experimenta ser um vendedor do seu negócio um pouquinho. Se você já fez isso em algum momento, você já teve uma noção boa. Se não, experimenta ser um vendedor do seu negócio um pouquinho e vê quais são as dificuldades que ele passa na ponta. Quais que são os desafios. Qual que é, por exemplo, né? Imagina, você vai trabalhar uma meta que vai exigir do seu vendedor 10 vendas dia. Uma venda dura em torno de 1 hora e ele trabalha 8 horas por dia. Já era. Pronto. Ele consegue fazer 8. Não fecha nem a conta. Se ele for perfeito, irretocável, ele consegue fazer 8. Agora, o que você vai dar para ele? Não, eu vou dar ferramenta que ele consegue preencher uma proposta com a metade do tempo. Então, ele consegue, em vez de 8 visitas dia, ele consegue fazer 12 visitas dia. Então, se eu estou dando uma ferramenta que o possibilita fazer 12 visitas dia, ele tem conversão histórica de 100%. Eu posso pôr uma meta de 12? Pode. A meta de 12, dando essa condição, é mais racional, mais razoável e menos, como é que eu falo assim, desestimulante para o time comercial do que uma meta de 10 sem a ferramenta. Sim. Então você tem que entender qual que é o conjunto que tem ali de suporte ao time de vendas para saber o quanto esticar. Sim, e é muito importante, né, como equipe, como empresa, a gente tá olhando para a gente estar sempre aprimorando e desenvolvendo melhor o processo de venda e tentando vender mais. Por quê? Senão a gente olha, né? Vamos pensar assim como equipe. Pô, se nesse mês eu conseguir vender para, sei lá, por exemplo, 10 pessoas, né? Então trouxe 10 novos clientes. Cara, se eu conseguir fazer isso, por que eu tenho que trazer, então, 12 no mês que vem? Se eu já consegui fazer 10. Por que as empresas olham sempre para isso? O ponto importante aqui é porque é um mercado.
né, que a gente está oferecendo produtos, e se nós não nos aprimorarmos toda vez, alguma outra empresa, alguma outra equipe vai estar se aprimorando. Nós, agora deixando de lado, né, o olhar da empresa, dos empreendedores, né, e olhando o lado nós como consumidores, nós queremos o quê? Nós queremos sempre o melhor produto, e de preferência com o menor custo que a gente tem aqui pagar, né, com o menor custo que a gente tem aqui investir. Então, nós como consumidores queremos sim que as empresas melhorem os seus produtos e tenham um valor menor. Então, como equipe, nós também temos que olhar isso como empresa. A gente precisa sim estar, como você disse, tentando de alguma forma aumentar essas metas, porque senão a gente vai acabar ficando obsoleto no mercado, né? Você disse, Matheus, 3 assim, sinais que são muito legais para montar uma equipe de vendas e trabalhar muito bem as metas. Até anotei aqui. Primeiro, tem que dar condições para a equipe bater essa meta, né? Você está dando condições, as perguntas, né? Anota aí, você que está nos ouvindo, para você conseguir colocar uma meta que seja desafiadora, uma meta que seja atingível, né? Então você precisa dar condições para a equipe para ela poder atingir essa meta. Ah, mas eu não sei quais são as condições. Aí você matou a charada. Então vai lá vender. Né? Você matou a charada, então vai lá vender. Sente na pele. Sente na pele. Você vai descobrir se está com as condições ou não. Então, maravilha. Então, primeiro, as condições de venda. Segundo, o ferramental que pode potencializar e ajudar todo esse processo. E terceiro, né, dos itens que o Matheus compartilhou com a gente, se a marca também está proporcionando isso. Né? Não adianta nada. A gente não está investindo, não tem ferramental, não tem condições, e aí começa a aumentar a meta. Pô, aí também está desproporcional, né? Daí a meta, o pessoal já começa o mês ali falando, pô, bacana, não vai rolar. Não vai bater. Não vai ser esse mês de volta, né? Então, acho que conseguindo construir, alinhar esses 3, né? Mais a equipe que traz com aquele perfil que você comentou, e treino, meu... Aí vai, né? Aí a gente consegue criar uma equipe que seja bacana. E o que você falou perfeito, assim, aprimoramento constante. Por quê? Porque ou você está se atualizando, ou você está ficando velho. Não tem como estar parado nessa conta. Sim. Se você não está fazendo nada, você está envelhecendo. Tá ficando velho. O tempo está passando. E o mercado é muito dinâmico. Isso é real, cara. O mercado é muito dinâmico. A Asus revolucionou o mercado de seguros quando ela nasceu. 4 anos atrás. Legal. Daqui a algum tempo vai nascer uma nova Asus. Vai nascer uma nova outra empresa num outro ramo. Vai nascer uma outra empresa. Cara, empresas com ideias diferentes nascem todos os dias. Sempre vai ter uma ideia que alguém ainda não pensou para ser executada. Se você não está constantemente olhando para o lado, vendo o que alguém está fazendo, olhando para o seu cliente, quais são as lacunas, os problemas que ainda não foram resolvidos. Se você não está olhando para potenciais ameaças que o seu negócio recebe recorrente, assim, sabe? Olhando e falando, opa, tem uma empresa nova surgindo ali, eu não vou desprezar não, ela é pequena agora, mas esses caras acertam uma veia aí e vai embora. Você vai parar no tempo. Empresas como a Asus, que são os desafiantes de um mercado já dominado por empresas grandes e tradicionais, tem muito comum, muito hábito de lançar algo muito novo, muito legal, disruptou o mercado e senta naquilo. Então, uma das coisas que eu vejo que, puxadas principalmente até pelos 3 fundadores da Asus, que são pessoas que têm cabeças assim, muito aceleradas, eles sempre estão provocando assim, olha, o que a gente vai fazer depois disso? Nós temos uma baita entrega para fazer. O que vem depois disso? Porque se você sentar numa entrega e falar assim, inovei, tá morto. Seu negócio está morto. Porque pouco tempo depois já... as empresas que você está matando com a sua inovação, um dia fizeram algo que ninguém tinha e sentaram naquilo. E estão morrendo por isso. Um dia os grandes bancos inovaram com alguma coisa aí legal, sei lá. O Nubank veio e destruiu. E depois do Nubank, quantos bancos digitais vieram depois? E tão avassalador o negócio. Sabe? Você consegue contar uns 10 bancos digitais. E o negócio vai de uma forma assim... a escalabilidade disso é absurda. Você tem noção que a Nubank vale mais do que o Itaú hoje? Isso é assustador. Não tem a quantidade de clientes do Itaú. Mas ela rentabiliza de tudo quanto é jeito. Ela criou uma nova forma de ofertar produto... uma outra forma de se relacionar, atendimento. É um negócio bobo, sabe? Bloquear um cartão com um clique.
quero bloquear esse cartão. Que era um negócio ultra burocrático. Tinha que ligar na central pra ligar um cartão. Pô, imagina. Bloquear. Negócio, sabe, eu tinha que ir na agência. No Nubank falou assim, que caçar agência? Eu não quero esse custo. Eu tenho uma agência lá pra pessoa ir lá uma vez no ano, não quero esse custo. Então, assim, eu lembro do Banco Inter, quando nasceu, todo mundo falando assim, o Banco Inter não tem agência, como é que eu deposito o dinheiro? Porque todo mundo preocupado em depositar o dinheiro. Não, a gente emite um boleto pra você mesmo. Você paga o boleto, cai na sua conta. Você vai na loteria, você pode depositar, e onde tiver a loteria, você vai depositar. Então, em qualquer banco, em qualquer agência, né? Quantas agências você tem? Todas. Tipo isso, sabe? Então, é muito louco, né? São pequenas coisas que a pessoa identifica uma falha, uma dor do cliente, lança um negócio, mas se ela parar, ela morre. Não pode parar. Tem que aprimorar todo dia. O produto tem que aprimorar todo dia. Marca tem que aprimorar todo dia. Seu entendimento do seu cliente e tem que aprimorar todo dia o comercial. O comercial, poxa, quando eu comecei a vender seguro de vida, a proposta era de papel, carbonada. Nossa, imagina. Vem uma pandemia e pau. Todo mundo em casa. O cliente que tinha que te conhecer tete a tete agora te aceita numa videochamada. E aquela proposta que você transmitia agora vai pro celular do cliente que abre, que recebe um token, que vai por SMS. Que você tá tentando vender pra uma pessoa de 65 anos, ela não sabe operar isso. Então, assim, muito dinâmico. Muda tudo. O sistema de vendas mudou. O sistema de falar com as pessoas mudou. A pandemia antecipou muito o que a gente só via no filme dos Jetsons, que era o pessoal se comunicando por tela. E se não se preparar para isso, cara, se não se preparar, né, olhar para essas mudanças que estão acontecendo, sentar em cima da inovação e não se preparar, alguém vai fazer isso. Né? Alguém vai fazer isso. Alguém vai fazer isso. Por isso que tem que estar sempre se estimulando. Há quanto tempo já existia o Zoom antes da pandemia? Exatamente. Quanto tempo já tinha ferramenta de comunicação online? Parece que precisou acontecer. Explodiu na pandemia. Exatamente. Pra poder virar chave. Caramba. Mas é assim. O cara estava resolvendo uma dor. Essa dor era bem menor do que quando todo mundo ficou preso dentro de casa. Num momento, todo mundo precisou ficar preso dentro de casa. O cara expandiu esse negócio de forma absurda. E depois que não precisava mais ficar preso dentro de casa, foi apresentada uma comodidade que as pessoas falaram assim, pô, mas eu quero isso aqui pra mim. Eu não tinha pensado nisso, não, mas eu quero isso, cara. Eu quero poder atender um cliente em outra região do Brasil sem precisar pegar o carro e ir lá. Eu queria poder vender o seguro do meu amigo sem ter que ir Juiz de Fora. Entendeu? É outro mundo. Doido. Muito doido, muito doido. Matheus, a gente vai caminhando já mais pro nosso encerramento, para você deixar uma mensagem para quem tá aqui empreendendo. Mas antes de seguir para essa sua mensagem final, para esse insight que o pessoal vai estar ouvindo, eu tenho um presente para você. Muito embora você conheça, opa, né? E você também já tenha tido acesso, isso, Léo? Cara, trazendo para você Obrigado. Um livro assinado, né, com dedicatória? Com dedicatória, opa, com certeza. Coisa boa. Tu já conhece, né? Deixa eu ver aqui. Opa, tá dedicado. Tá dedicado. Muito bom, Léo. Obrigado. Só não vou prometer que eu vou ler esse mês, que eu tô com uma filhinha lá. Mas sim. Q1 do ano que vem eu consigo matar mais esse aqui. Até Q1 tá morto esse aí já na fila. Tamo junto. Beleza? Cara, mensagem. Eu aprendi uma coisa com seguro, que risco não é uma coisa que você evita. Risco é uma coisa que você gerencia. Então, a definição de risco para as pessoas é muito complexa. Porque as pessoas olham uma menina em cima da cama, pulando, uma criança, e uma outra no chão, olhando. E eu te pergunto assim, poxa, a menina tá pulando em cima da cama, uma criança pequena. Que risco que ela tá exposta ali? O risco de cair. Pô. Todo mundo, o primeiro risco, uma criança pulando em cima da cama, tem um risco de cair, se machucar, quebrar uma perna, quebrar um braço, sei lá. Só que risco é sempre bilateral. Ela também tá exposta a um risco que a menina que tá no chão não tem, que é o de se divertir pra caramba. Então, risco. As pessoas têm aversão à perda. As pessoas não têm aversão a risco. Então é importante saber separar risco e perda. O risco é para cima e para baixo. Quando você investe e você assume risco,
é o risco de perder e o risco de ganhar. Se você mitiga risco, você está trazendo para algo mais previsível. Risco não é só para baixo. Risco é abrir tem que ter ganho. As possibilidades em relação ao previsível. E empreender, né, como o podcast é dedicado a pessoas que estão empreendendo, é um ato de pessoas que entendem risco. Pessoas que estão não no controle do risco, que você nunca vai controlar isso, mas são pessoas que entendem o potencial de tudo que pode dar errado, o potencial de tudo que pode dar certo, olham para aquilo com bastante coragem, com bastante determinação e encaram de peito aberto. E gerenciam esse risco. E gerenciam conseguem lidar com ele, né? Você administra risco. Como você administra risco? Você tenta potencializar aquilo que você é bom para aumentar os seus potenciais de ganho. E você tenta mitigar aquilo que você está exposto. Sempre vai funcionar? É óbvio que não. Para toda história bonita tem uma história triste em empreendedorismo. Agora, quantas pessoas a gente não conhece que estão dentro de uma jornada previsível de carreira, que são mais conservadoras, que têm um sonho, que têm um desejo, que entendem o mundo. Nossa, lá fora eu poderia ter feito isso, poderia ter crescido assim. Fulano fez um negócio que eu sempre tive a ideia de fazer, tá colhendo os frutos e eu tô aqui meio estagnado. Então, empreender é um exercício de administrar risco. E nunca pense em risco como algo unilateral. Não é só perder. Não existe só risco de perder. Tem que conseguir ver esse outro lado, né? Tem que conseguir medir esse risco, não pensar em controlar, né, o risco, porque ele é incontrolável, ele tá lá, mas conseguir entender ele, gerenciar ele, tentar reduzir, mitigar de um lado e tentar potencializar do outro, como você falou. Cara, empreender é isso, né? Se aplica pra qualquer coisa na vida, isso, tá? Cara. Eu quero fazer uma viagem. Genial. Vou fazer uma viagem pra um lugar que tá com sol. Você vai pagar mais caro. Meia temporada, meio preço. Época de chuva, mais barato. Mas eu consigo... Eu tenho um risco. Eu vou pagar mais barato. Exato. Pode chover ou não. Se não chover, se aquele dia não chover, eu maximizei, eu potencializei o risco de ganho, que foi muito mais barato na mesma viagem que alguém pagou caro pra caramba pela certeza. Sim. A certeza tem um preço. Vai compensar. A certeza sempre tem um preço. E o risco é para as pessoas que entendem e que têm coragem. O risco é para as pessoas que entendem e que têm coragem. É isso. Para você que está aqui nos ouvindo, essa é a frase que você tem que anotar e ficar com ela na cabeça. Você que está empreendendo. O risco é para as pessoas, para ter o risco, né, e conseguir gerenciar, cuidar dele, a gente tem que ter coragem. Tem que entender, ter coragem, medir, mitigar ele e potencializar aquilo que a gente consegue. Não é verdade? Perfeito. Matheus, meu muito obrigado, tá, por ter vindo aqui para poder estar compartilhando esses insights sobre empreendedorismo, sobre vendas principalmente, né? Compartilhar também o conhecimento e a conscientização do mercado de seguros. É isso, hein? Tá aqui. Fiz propaganda aqui, até né? fazer essa conscientização, isso é genial, é muito importante, né? Para a gente poder estar protegendo a vida de mais pessoas também no Brasil. E para você que está aqui nos ouvindo, meu muito obrigado por também estar participando aqui. Aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você estar recebendo as notificações e coloque os comentários das principais dúvidas e os insights que você queira compartilhar com o pessoal aqui, porque você sabe, eu leio todos os comentários, faço esse compilado e trago sempre para os empreendedores, para as empreendedoras que estão aqui com a gente, para poder estar ajudando vocês. Muito obrigado, Matheus, mais uma vez. Para você que está aqui com a gente, muito obrigado e até o nosso próximo episódio do podcast Eu Empreendedor.